os 3 pilares para você conseguir estar começando a tocar na igreja. Primeira coisa é você dominar e entender sobre o mapa do violão, que é um dos temas que eu sempre abordo nas minhas aulas e no meu curso, que é você entender e saber o que você está tocando. Muitas pessoas começam a estudar de forma subjetiva e de forma aleatória. Por exemplo, pega aquelas tablaturas na internet e começa a apertar, a tocar algumas notas sem saber exatamente o que está tocando. Como assim, professor? Muita gente começa a tentar tocar violão e pega algumas tablaturas e fica apertando, mas não sabe que nota que está tocando. Se eu toco, por exemplo, esse hino aqui, ó. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós suportou. Eu sei o que eu tô tocando, ó. Mi, ré, mi, fá, sol, sol, mi, dó, ré, fá, mi, ré, dó. Eu não tô tocando de forma subjetiva. Eu tô tocando e apertando as notas que eu sei aonde tá cada uma delas. Quem toca violão normalmente aprende a tocar vendo tutoriais e tentando imitar as pessoas, vendo exatamente o que as pessoas estão fazendo aqui na mão e tenta aprender por imitação. Qual o grande problema de imitação e você não saber o que você está tocando? Que você sempre vai ser limitado e sempre dependente de alguém tá te trazendo uma nova dica para você conseguir estar tocando. E qual que é esse problema? Você sempre vai ser escravo de uma nova dica ou de algum professor. E esse é o grande erro e é o grande problema de quem estuda com método convencional. Se você estuda numa escola de música normal, aí, tradicional, com um professor particular, que não tem o objetivo de te ensinar para você estar tocando na igreja, qual que é o grande problema? Ele sempre vai só te passar fragmentos de informação, não vai te mostrar e te explicar o todo para você ter uma base sólida e conseguir por si só ter independência na hora de estar tocando. Pensa que ruim que é você estudar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e você precisar tirar um hino novo e precisar sempre ver um tutorial na internet desse vídeo, descobrir qual ritmo que é esse hino, vendo algum vídeo aula na internet ou sempre depender do seu professor. Isso é bacana? Não, gente. Isso é ser limitado e sempre dependente. Qual que é o grande problema disso? Que se lança um hino novo na sua igreja, você quer tocar, você fica à mercê de alguém gravar uma videoaula para você aprender a tocar esse hino. Você sempre vai ser escravo do seu professor. Esse é um grande problema. O que eu ensino para os meus alunos é justamente a base, por isso que é tão importante vocês entender sobre música e não simplesmente decorar. Porque a partir do momento que você decora, você sempre é escravo do seu professor te trazer ou te passar uma nova dica. E no fim das contas, você fica de dica em dica, sempre dependente e não tem sua liberdade musical. É essencial que você tenha sua liberdade musical para poder estar tocando com segurança. Segundo pilar é você dominar os ritmos, até porque ritmo é uma das principais dificuldades de todo violonista. E aqui eu falo todos, independente se é cristão ou não. Por quê? Quando a gente vai estudar violão, entender os acordes até que é algo que faz sentido. Agora, aprender o ritmo é quase que subjetivo, porque às vezes você entende qual que é a flechinha, qual a estrutura da batida, se tem abafado, se é para baixo, se é para cima, mas o tempo é muito difícil de entender. E eu vou estar explicando para vocês um método que eu aprendi na época da minha faculdade, que mudou completamente a minha visão sobre os ritmos e que simplificou e acelerou muito os meus resultados. Até eu, mesmo experiente, já estudando música há mais de 20 anos, tendo feito faculdade de música, estudado com mais de 10 professores, feito 2 pós-graduação, ainda é um desafio para mim aprender ritmos novos. Às vezes vocês iam tocando e falam, nossa, professor, é fácil. Não, porque eu já estudei tudo aquilo. Mas com essa técnica e esse método, vocês vão ver que facilita muito e fica muito mais simples de vocês poderem estar aprendendo. Tá bom? E o terceiro pilar, como eu disse para vocês, você precisa dominar os 3 principais pilares, vai ser pestanas. Que eu tive muita dificuldade. Muita gente fala, professor, pestana é força ou é jeito? Muitas pessoas desistem quando chega nas pestanas e eu fui uma pessoa que quase desisti também nas pestanas.
Por que eu quase desisti? Porque eu achei muito difícil e por eu não ter metodologia, não saber exatamente como estudar, eu achei que eu nunca seria capaz de aprender. E depois que eu estudei do jeito certo, se tornou algo muito mais simples. Com esses 3 pilares que eu mostrei para vocês, que é o primeiro pilar, que é o mapa do violão, para você não tocar de forma subjetiva e nem decorando, e sim entendendo o que você está fazendo. O segundo pilar, que são os ritmos, e o terceiro pilar, que são as pestanas, você já é capaz de tocar com segurança na sua igreja. Estudando e entendendo isso profundamente, você já tem a sua independência musical. Para isso não é difícil, é simples, gente. Mas você precisa ter um método e estudar do jeito certo para conseguir estar tendo resultados, para conseguir estar se desenvolvendo e evoluindo cada vez mais. Entendendo isso, você já se torna um violonista preparado para tocar na igreja. E é possível dominar todas essas técnicas em menos de 2 meses.